Nesse vídeo eu vou te dar 7 indicadores que comprovam que o fundo do Bitcoin já foi. Vem comigo no vídeo. São 7 indicadores completamente diferentes, alguns deles relacionados a dados on-chain, outros relacionados a price action, outros relacionados à escala logarítmica. Então assim, são vários indicadores que juntos mostram que o fundo do Bitcoin já foi. Ah, mas quer dizer que não pode ser diferente dessa vez? Pode, entretanto, analisando o Bitcoin com o tempo que ele tem, esses indicadores nos mostraram fundo no passado e nos mostraram fundo atualmente já. Então vem comigo que você vai entender um pouco mais. O primeiro indicador que eu separei aqui para você nada mais é do que o próprio gráfico do Bitcoin e um indicador que a gente utiliza todos os dias nas nossas lives aqui da manhã, que é o RSI. Só que esse RSI é o RSI mensal. Para quem não conhece, o RSI é nada mais do que o índice de força relativa. Tem bastante gente que faz trade só utilizando o RSI. E aqui no caso a gente vai utilizar ele no tempo gráfico mensal, pegar desde o começo do Bitcoin e a gente vai colocar uma linha aqui no RSI bem no meio dele. Normalmente o RSI é dividido da seguinte forma: aqui acima seria uma tendência de alta, aqui abaixo uma tendência de baixa, isso tanto para o tempo gráfico semanal, diário, independente de qual tempo gráfico você for analisar, a região 50 ela sempre vai ser a região neutra. Aqui em cima a gente chama de sobrecompra e aqui embaixo de sobrevenda, beleza? No mensal a gente consegue ver que nunca chegou em tanta sobrevenda assim, né? Agora se a gente olhar em tempos gráficos menores, semanal e tudo mais, você já vai ver que o Bitcoin já chegou sim em regiões de sobrevenda, beleza? Aqui a gente quer mostrar o seguinte para você. Perceba que às vezes que o RSI chegou abaixo da região 50, a gente chegou em regiões de fundo. É sempre região, tá? Nunca vai ser o preço exato. Então a gente consegue ver lá no primeiro ciclo. O RSI do Bitcoin chegou aqui na região 50, não chegou nem a ficar muito abaixo, apenas um pouquinho. Foi exatamente o fundo do bear market, do primeiro bear market do Bitcoin. Começa alta infinita, chega em região de sobrecompra até que começa um novo bear market. E o que acontece com o RSI? Começa a cair até que ele chega abaixo da região 50. Então vamos colocar exatamente a região que ele chega abaixo da região 50, só para ver onde que vai dar lá no gráfico. Colocamos aqui exatamente a mesma região e a gente consegue enxergar claramente que toda essa região foi uma região de fundo, assim como foi aqui atrás. Então são regiões, olha só como é que se você comprasse só nesse momento, você estaria comprando na melhor época ali de todo o bear market, né? Partimos para o próximo ciclo, vamos fazer o mesmo, coloca a partir do momento que ele passa para baixo da região 50, colocamos novamente a partir do momento que ele sai da região 50, aonde a gente chega? Exatamente no fundo. A gente chegou a tocar mais uma vez lá na pandemia, né? Tocamos uma vez aqui e olha o que aconteceu. Foi um momento excelente de compra também. E agora, o que a gente tá vivenciando? Cara, a gente acabou de sair da região e passa a região 50 para cima. A gente consegue colocar exatamente o mesmo que a gente fez, coloca nessa faixa. Foi toda uma região de fundo, ficamos vários meses, inclusive, com o RSI abaixo da região 50 aqui e com o gráfico nos dando oportunidades. E você consegue até contabilizar isso. Na história do Bitcoin, a gente teve isso acontecendo 1, 2, 3, a quarta vez foi bem rápida, 5 vezes. Então a gente teve 5 vezes o Bitcoin batendo ali em região abaixo da 50 no RSI mensal. Muito oportunidade essas regiões. Então o primeiro indicador que eu trouxe aqui, ele é um indicador de price action. A gente usa o índice de força relativa, que é o RSI, demonstrando regiões de compra e essas regiões são o fundo. A gente pode até voltar rapidamente para mostrar que depois que ele sai, ele não volta mais no fundo. Saiu, não voltou mais no fundo, saiu, não voltou mais no fundo. O preço começa a explodir depois de todas essas vezes que ele saiu. E o que a gente fez exatamente agora? Saiu da região 50. A gente testou ela como suporte para continuar a alta aí. Então, muito interessante da gente conseguir ver isso, beleza? O segundo indicador que eu vou trazer aqui para vocês, ele é um indicador relacionado à média móvel. É um indicador muito utilizado por vários traders aí que utilizam compras de longo prazo aqui baseado em média móvel. A gente consegue ver que é a média de 200 semanas, beleza? Média de 200 semanas e aqui tá o gráfico também completo do Bitcoin. A gente consegue enxergar claramente que às vezes que ele tocou na média de 200 semanas foi momento decisivo para compra no gráfico do Bitcoin para longo prazo. Primeira vez aqui, segunda vez exatamente aqui, ele ficou um tempo em cima da média, dando oportunidade até que ele explode.
ficou um tempo em cima da média dando oportunidade, até que ele volta até retestar, também por conta da crise que a gente teve, né? Depois, agora novamente, exatamente as mesmas vezes do RSI, 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mostrando pra gente o fundo. E o que a gente fez recentemente? A gente ficou um bom tempo abaixo da média, coisa que nunca tinha acontecido. Rompemos a média, retestamos ela como suporte, estamos ficando acima da média, pelo menos nesses últimos períodos. Então, mais um indicador relacionado à média móvel que nos demonstra que o fundo já foi, e a gente consegue perceber que depois que ele sai de perto dessa média, ele não volta a tocar apenas no próximo bear market, no próximo fundo, né? Então, segundo esse indicador, também demonstramos aqui que o fundo já foi. Terceiro indicador, e os próximos, a gente vai entrar em análise on-chain. E o mais legal do Bitcoin é que ele é o único ativo, blockchain, né? Criptomoedas são os únicos ativos que a gente consegue analisar o que está acontecendo dentro da rede. Você não consegue fazer isso com ações da bolsa ou S&P 500. Você não consegue ver quantas pessoas lá dentro do S&P 500 estão em lucro, em prejuízo. Com a transparência da blockchain, a gente consegue ter isso. E baseado nisso, a gente tem os gráficos on-chain, que nos demonstram alguns padrões também. O primeiro que eu trago aqui para vocês é um que a gente demonstra muito em live, que é o MVRV. O MVRV, caso você não conheça ele é um índice que nos demonstra como é que tá o preço da galera que está no mercado, se ele está muito valorizado, super valorizado ou subvalorizado em relação ao valor justo, em relação à média da galera. Então ele é o gráfico do Bitcoin que analisa por meio da blockchain se o Bitcoin ele está super valorizado, subvalorizado referente a esse valor justo, beleza? Então voltando para cá, a gente tem em preto o gráfico do Bitcoin e aqui seria o indicador desse amarelo. Perceba que todas as vezes que o amarelo chega em regiões de pico aqui em cima, a gente bate topos no Bitcoin, assim como foi nessa faixa aqui, assim como foi aqui também, assim como foi nessa terceira faixa, assim como foi aqui, e aqui a gente também chegou nessa faixa rosa aqui em cima, né, que seria uma região que ele está muito valorizado. E o mesmo vale para a região verde aqui abaixo. Todas as vezes que a gente chegou nessa região verde, significa que ele está subvalorizado. Olha só como é que foi aqui, ele ficou um bom tempo nessa região verde aqui no MVRV. Depois no próximo bear market também, perceba que ele fica desde o momento que ele passa essa média azul aqui para baixo, até o momento que ele vai para cima da média azul. Aí ele sai, né, dessa região de subvalorizado, então ele estava barato, indicando fundo. Aqui também, quando ele ficou nessa região verde aqui abaixo, também foi o fundo do mercado. E olha só o que aconteceu com a gente. Ficamos praticamente um ano abaixo dessa região verde. E agora o que está acontecendo? Ele saiu da região verde e vem fazendo fundos mais altos aqui na frente, né? Fazendo fundos mais altos. Perceba que ele saiu e vem fazendo esses fundos mais altos aqui, indicando que possivelmente o fundo já foi. A gente consegue ver claramente, desde lá do primeiro ciclo, que a partir do momento que ele sai, cara, ele não volta, só depois no próximo bear market. Saiu, não voltou, só depois no próximo bear market. No terceiro ciclo, saiu, ele chegou até a dar um toque, mas a gente sabe que foi um cisne negro, né? E depois foi embora para o próximo bull market, e agora a gente saiu também. Ah, mas Lucas, ele pode voltar lá. Olhando o passado, ele nunca voltou. Ah, mas ele pode fazer diferente? Pode, mas a gente olhando o gráfico do Bitcoin e os dados on-chain, ele não volta. Então quer dizer que o fundo, pelo menos olhando o dado on-chain, o MVRV demonstra que já foi também. O quarto indicador que eu trago também para vocês aqui, que também é relacionado a métricas on-chain, é nada mais, nada menos do que o Realized Price. É o preço realizado. É como se fosse ali o preço justo. Igual o MVRV demonstra pra gente, né, momentos que ele está subvalorizado ou super valorizado, aqui a gente tem o preço realizado do mercado. É uma média também. A gente consegue ver claramente que os momentos que ele vai para baixo da média, a gente tem os melhores momentos de compra. Isso aconteceu também 5 vezes. Lá no primeiro ciclo uma vez, no segundo ciclo exatamente nessa faixa aqui. Significa que basicamente o preço ele está abaixo da média do mercado. Isso daí é um exemplo nato que você pode começar a comprar, que ele estaria num preço ótimo de compra. Assim como aqui, ele dá até o preço, ó. Por exemplo, a linha aqui no caso, o preço estava a 4.116 dólares e o preço realizado estava no 4.753, ou seja, abaixo da média. Então você estaria comprando num ótimo momento. Todas as vezes que você comprou em momentos que ele estava abaixo da média, foram ótimos momentos. Vamos dar o exemplo do último bear market. O preço estava em 16 mil e o preço realizado em 20 mil dólares.
aqui o preço estava em 7 mil e vamos dar um exemplo um pouco melhor aqui, ó. O preço estava em 6 mil e o preço realizado em 5 mil. Muito próximo, muito bom também você comprar quando isso acontece. E a gente consegue enxergar também claramente que ele saiu para cima dessa média, né? Então ele ficou um bom tempo abaixo da média, por quase um ano aqui também, né? Batendo cabeça na média, voltando abaixo, até que ele rompe, retesta e tá indo embora. Então, quarto indicador, que seria o Realized Price, também on-chain, nos demonstrando aí que a gente possivelmente já passou pelo fundo do mercado. O próximo indicador também on-chain relacionado à mineração. E olha só que interessante, caso você tenha dúvida do que seja o indicador, você desce aqui e ele fala exatamente o que é. Essa métrica analisa o lado da oferta e da economia do Bitcoin, ou seja, os mineradores de Bitcoin e suas receitas, tá? Então, é o Pool Múltiplo. Esse Pool Múltiplo, ele nada mais demonstra um gráfico parecido com o MVRV. Quando ele chega na faixa, né, vermelha do gráfico, quer dizer que os mineradores estão ganhando muito, né? Então a gente tem que ficar ligeiro nisso daí. Quando ele chega aqui na parte abaixo, na parte verde, melhor momento de compra. Foi assim nesse ciclo, foi assim no outro ciclo. Olha como é que ele estava aqui embaixo, foi o melhor momento de compra. Aqui também, Bear Market, ele estava aqui embaixo, o melhor momento de compra. E a gente ficou muito tempo aqui nessa faixa verde também. Estou na frente. Muito tempo aqui nessa faixa verde. Estava sendo o melhor momento de compra até que ele já começa a subir um pouco. Esse indicador, ele dá uma saída da faixa verde e chega a voltar um pouco e depois alta infinita. Sai da faixa verde, volta um pouco, alta infinita. Ele vem fazendo isso, ó, sai da faixa verde, volta um pouco, alta infinita. E ele vem fazendo isso. Então, teoricamente, nessa fase que a gente tá agora, ele poderia voltar um pouco para depois sim começar uma alta infinita, dando possíveis oportunidades a partir do Pool Múltiplo também para fazer mais compra, mas o fundo também já teria sido baseado nesse indicador aqui, né? Perceba que ele já saiu. Mesmo que ele volte, é improvável que ele vá voltar na mesma região de fundo do mercado, beleza? O próximo indicador é um indicador que a gente gosta demais. A gente tem aqui nada mais, nada menos do que holders de um ano. Os holders de um ano, a gente sabe claramente que são eles que definem o mercado. A gente sabe que uma galera que suporta, né, a volatilidade do Bitcoin, ela também faz muito preço. E o que acontece quando a gente analisa esse gráfico? Mostra que cada vez que o mercado está em queda, a acumulação dos holders de um ano começa a subir. Então perceba nesse bear market aqui que os holders começaram a comprar, até que chegou em região de topo. O que eles começam a fazer? O contrário. Começou a chegar em região de compra, eles vendem, até que na hora que bate o topo, tá praticamente na mínima da quantidade de holders no Bitcoin segurando há um ano. Aí começa o bear market, começa a cair, começa a acontecer o quê? Os holders compram, até que chega no talo aqui de compra. A galera que tá holdando há pelo menos um ano tá comprando muito. O mercado começa a subir, que é o preto subindo, e o que acontece? Os holders começam a vender. Então eles são anticíclicos. Quando o mercado está subindo, eles estão vendendo. Quando o mercado está caindo, eles estão comprando. E é isso que a gente deseja fazer, né? A gente deseja ser esses caras aqui, os holders. Galera que segura mesmo. Então a gente consegue ver que nesse último topo, eles começaram a vender, e deixa até circulado uma bola aqui, ó, que foi exatamente o topo. E daí quando chega o bear market, eles começam a comprar aos poucos, até que na hora que chega no fundo mesmo, eles estão comprando muito, né? Perceba que eles continuam comprando, até que o mercado começa a subir, começam a vender novamente, diminui a quantidade de holder, bate topo histórico e olha só onde a gente tá agora. A gente tá no recorde da quantidade de holders de um ano comprando. A gente nunca teve tanto holder de um ano comprando igual a gente tá tendo nesse exato momento. Eles ainda estão comprando, tá? Então não quer dizer que a gente tá em topo. Eles estão comprando ainda. Igual foi aqui nesse ciclo aqui, ó. Perceba que foi aumentando a compra deles. Até que chega no topo que eles começam a vender. Beleza? Então, mais um indicador aqui nos demonstrando que essa galera é uma galera que é bem esperta no mercado. Eles compram exatamente em regiões de fundo, começam a comprar um pouquinho antes e vão comprando cada vez mais e mais em regiões de fundo. E a gente tá em recorde histórico aqui da compra desses caras. E o próximo indicador, ele mostra até um pouco mais. Ele é bem relacionado com os holders de um ano. Aqui seria as ondas
dos holds. Assim como o gráfico anterior, que a gente tem os holders de um ano, aqui nos demonstram todos os holders do mercado. A galera que segura pelo menos 7 a 10 anos, a galera que segura de 5 a 7 anos, a galera que segura de 3 a 5 anos o Bitcoin, a galera que segura de 2 a 3 anos, a galera que segura de 1 a 2 anos, 6 meses a 12 meses e até a sardinhada que tá segurando há uma semana, um mês, 24 horas, que são os traders, né? E olha só que interessante o padrão que a gente tem aqui quando a gente para analisar esse indicador. A gente tem claramente que nos topos do mercado começa a aumentar a galera do trade de 24 horas, de um dia, de uma semana. Perceba como é que a cor mais vermelha, né? Ela vem aumentando quando a gente está em regiões de topo. E ao mesmo tempo, a galera que segura mais tá vendendo. Os holders estão diminuindo, ou seja, a galera que é holder tá vendendo enquanto a sardinhada tá entrando. E o que acontece quando vem no bear market? Perceba que o amarelo, o verde vem aumentando. O que é o amarelo, o verde? A galera de 6 meses, a galera de 1 ano começa a comprar, enquanto a sardinhada sai do mercado. Esses caras que fazem o ciclo. Por isso que o ciclo tende a se repetir. É óbvio, rapaziada, que quem faz o ciclo são pessoas. O mercado se trata de pessoas. Pessoas repetem padrões, por isso que o mercado ele tende, não quer dizer que vai acontecer, mas ele tende a rimar, porque as pessoas fazem o ciclo, são elas que vão lá e compram o topo, são elas que saem do mercado no meio do bear market, e isso demonstra pra gente claramente. Perceba que em regiões de fundo, quem tá mais no mercado são os cabeça frias, são os holders. Começa a subir, já começa a vir a sardinhada, que seria o vermelho, né? Olha só como é que no topo a gente tá praticamente em 56% do supply na mão da galera que comprou há 1 mês a 3 meses. Enquanto a gente tem aqui regiões de bear markets, né? Regiões de fundo, essa galera praticamente tem 2, 3, 4%. Como é que muda a situação, né? Vem mais um mercado de alta, a gente consegue enxergar claramente que volta essa sardinhada. A galera de uma semana, por exemplo, 35% supply. Enquanto os holders mesmo, já diminui para 12%. Só que esses mesmos holders começam a aumentar a mão quando a gente está em fundo do mercado. E olha só que interessante. A gente está exatamente na região, né? E os holders estão comprando. A gente consegue fazer até algo bacana. A gente consegue tirar fora do gráfico a galera de 24 horas, porque eles são os sardinhas dos sardinhas, a gente consegue tirar fora do mercado. A galera de um dia e uma semana, a gente consegue tirar fora do mercado de uma semana a 1 mês e de 1 mês a 3 meses. Vou tirar também a de 3 a 6 meses. Deixei aqui no gráfico apenas os holders de 6 meses até os holders aí de 7 a 10 anos, beleza? E a gente consegue enxergar exatamente o quê? O que eu falei pra vocês, em topo do mercado esses caras estão saindo, no fundo eles estão entrando, em topos do mercado esses caras começam a vender, no fundo eles começam a comprar. E o que eles estão fazendo agora, gente? Eles quase bateram o recorde aqui de compra. Isso quer dizer que 80% do supply do Bitcoin está na mão desses caras. Você acha mesmo que esses caras vão vender agora? Eles estão até fazendo poucas vendas nesse exato momento, porque eles já fizeram muito lucro, né? Perceba que eles compraram bem o fundo e esses caras são baleias. Então eles podem vender um pouquinho para depois voltar a subir. Assim como foi aqui, perceba que teve uma quedinha e depois já, pô, outra pirocada. Aqui também teve uma quedinha para depois voltar a subir. Assim aqui também. Então, de qualquer forma, são esses caras que estão comprando. Se você vender agora, você vai estar vendendo para os caras que fazem o ciclo, as baleias, os holders, os cabeça fortes. Você deveria ser um desses caras. Você deveria fazer o que eles estão fazendo, que é acumulação violenta exatamente agora. Quando a gente chegar próximo ao topo, você vai vender junto com eles. E o mais bacana de tudo isso que eu trouxe para vocês é que com os análise on-chain a gente consegue seguir esses caras. Então no próximo ciclo, quando a gente vê holders de longo prazo estão vendendo, quando a gente vê que o preço realizado está começando a ficar esticado, que o MVRV está chegando lá na faixa vermelha, a gente vai vender e vai vender e vai vender. E quando a gente vê que no próximo bear market, novamente o MVRV começou a chegar lá embaixo, o preço tá chegando perto da média de 200. Todos esses indicadores, os 7 indicadores que eu trouxe aqui para vocês, estão nos apontando compra. A gente vai comprar e comprar e comprar. Se você segue esses 7 indicadores aqui, eles estão todos confluentes. Eles estão todos apontando que o fundo já foi, que ainda estamos baratos e que os holders estão comprando. Por que você vai fazer diferente? Porque você vai esperar o mercado cair nos 15k, sendo que todos os indicadores on-chain e outros nos estão apontando que o fundo já foi.
Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí, esqueci de pedir. Deixa o like aí, se inscreva caso não for inscrito. Temos live todos os dias, 10h30 da manhã. Tamo junto. E do nada, o vídeo acaba.